nós ficamos com a responsabilidade do estudo da noite, tá bom? Obviamente nós não vamos falar sobre arte, pela nossa limitação do assunto, mas vamos falar de um tema que eu acho que é muito importante, que é sobre o sofrimento. Vamos ver se a gente consegue aproveitar esse tempo com a ajuda de Deus e com a colaboração de todos, tá bom? Vamos lá. Em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, Jesus nos traz a seguinte colocação: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E agora em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Vocês ficaram entusiasmados com essas bem-aventuranças, gente? Felizes os que choram, os que padecem, os que sofrem. Nós queremos desfrutar dessas bem-aventuranças? Queremos? De jeito nenhum, né? Olha o que Kardec nos traz. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Todas as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe só fazem sentido se a vida não se resumir à vida física. Diz Kardec mais: sem a certeza do futuro, estas máximas de Jesus seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo, um engano. E é natural que a gente comece a questionar então a razão do sofrimento. O sofrimento só faz sentido para a gente se nós tivermos uma perspectiva espiritual. Só assim. E é por isso que esse é um pilar da doutrina de Jesus. Que pilar? A vida futura. Se nós tirarmos a noção de vida futura, os ensinos de Jesus tornam-se sem força. É por isso que os discípulos de Jesus, no dia da crucificação, fugiram, se esconderam nos momentos de testemunho. Mas acontece que no terceiro dia, quando Jesus reaparece na sua ressurreição, comprovando para os discípulos a realidade da vida após a morte, quando eles passam a ter certeza daquela realidade, nós temos um marco. Existem os discípulos antes da ressurreição e existem os discípulos depois da ressurreição. Antes da ressurreição, fugindo, se escondendo. Depois da ressurreição, indo para as arenas, cantando em louvor a Deus e com a certeza que se os animais, leões, tigres, os matassem, eles tinham a certeza da imortalidade. Então a noção da vida após a morte com a ressurreição de Jesus é o piso de fé dos cristãos. Senão o sofrimento não teria o menor sentido. Está dando para ir, gente? Vamos lá. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir?
Então, por que umas crianças têm uma carteira, uma mesa, uma escola e outras estudam nessas condições? Não são coisas que nos vêm à mente quando a gente enxerga as desigualdades sociais? Crianças que nascem desde o berço em sofrimento e aflição e outras nascem em lares de abundância. Por que isso? Qualquer ser humano que comece a despertar para a realidade da vida entra em conflito com o sofrimento e vai perguntar por quê? Por quê? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. É outra coisa que nos aflige, né? Pessoas com uma índole maravilhosa passando por lutas e desafios, e às vezes outros iníquos na fartura. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Compreende, gente? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a questionar Deus. Onde a justiça divina? Porque são coisas tão sérias e tão patentes diante dos nossos olhos que a gente começa a entrar em crise. Crise de fé. Crise de convicção. Nós entramos então numa turbulência de relacionamento com as nossas concepções de Deus. Entramos. Muitos de nós nos tornamos espíritas através do quê? Do sofrimento, não foi? Por quê? Porque o sofrimento colocou nossa forma de enxergar a vida e a Deus em crise. E procuramos respostas e buscamos explicações e muitas vezes encontramos esse sentido da vida com as noções que o Espiritismo vem nos revelar. Então é muito comum os espíritas carregarem na sua história um momento de crise de relação com Deus e muitas vezes uma relação de reconciliação com Deus quando encontram o Espiritismo. Concordam, gente? Quais são as explicações para o sofrimento? Uma das explicações muito comuns dadas é o pecado original. Nós aqui estamos sofrendo por causa de quem, gente? De Adão e Eva, não é mesmo? Mas lembre que quem ofereceu a maçã para Adão? A Eva, hein, gente? Está brincando. Então, nós todos estamos sofrendo a dor na vida física em função de um equívoco ocorrido há muitos e muitos séculos atrás. Por isso a humanidade sofre. É uma explicação, não é? Presente na nossa vida. Agora, só uma perguntinha. Se todo mundo está pagando o pato dessa história, por que não está todo mundo sofrendo? Porque tem uns que sofrem, outros não sofrem. Mas o pecado não é de todos nós, em última instância, não recai sobre todos nós. A explicação existe, mas muitas vezes ela não nos convence. Outra explicação, a ideia da maldição familiar. O que é essa ideia? É a ideia de que nós sofremos em consequência dos erros dos nossos antepassados. Já ouviram isso? Ela está aqui, ó, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração e na 4ª gerações, daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nessa tradução, entende-se que Deus está punindo a iniquidade dos pais nos filhos.
e por isso os filhos vão sofrer até a terceira e quarta gerações os erros dos pais. Então essas explicações do pecado original são interpretações teológicas a respeito do sofrimento. Essa da maldição familiar também é uma interpretação de um texto bíblico, ok? Bom, mas esse até a terceira geração, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai haver uma discussão a respeito da tradução desse texto. A tradução feita por Zamenhof, a tradução foi revisada e comparada com traduções de outras línguas por um grupo de clérigos britânicos antes de sua publicação na British and Foreign Bible Society em 1910. Ela coloca assim: porque eu, Senhor vosso Deus, sou o Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais e dos filhos, não até a, mas na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse na tem diferença, não tem? Até a terceira é assim: eu cometi o erro, meu filho, meu neto, meus bisnetos vão sofrer consequências. Na terceira, o meu bisneto vai sofrer. E o entendimento que a doutrina nos oferece é que muitas vezes esses que irão sofrer na terceira geração são os próprios já reencarnados. Então eles colhem os frutos das suas próprias obras e não das obras de seus familiares. Entenderam ou não? Mas será que essa tradução está certa? Será mesmo? Então vamos recorrer à própria Bíblia para nos esclarecer. Ok? O profeta Ezequiel traz no seu texto, capítulo 20, versículo 19 e 20, a seguinte colocação. Olha que lindo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus mandamentos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Viram aí? Que o filho não vai pagar pelos pecados do pai, percebem? Então, mesmo do ponto de vista bíblico, essa passagem de Ezequiel reforça a ideia de que essa noção de que sofreremos pelos erros de terceiros não está fundamentada na própria Bíblia. Ok? Deu para entender ou não? Isso é importante? Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque se eu imaginar que eu vou sofrer as consequências dos erros dos meus avós, isso fere a noção de justiça divina. Vocês concordam? Concordam? Então isso é fundamental, porque essa ideia nos afasta do entendimento de um Deus justo e nos afeta em termos de relação com esse Deus. Compromete a nossa religiosidade. Bom, são explicações de sofrimento. Outra explicação são as contingências da vida. Filhos sadios ou filhos doentes, saúde ou doença, divórcio, viuvez, sucesso, são circunstâncias do acaso. Não tem uma base. É porque tinha que ser. Uns vivem, outros morrem. Uns têm saúde, outros têm doença. É da vida. Não tem explicação. Ou seja, é a explicação que não há explicação. Não é? São contingências da vida. Sofrimento faz parte da vida. É verdade. Mas quando eu penso assim, eu vou pensar que o sofrimento não tem uma relação de causa. Concordam? Então, quando eu tenho um filho que nasce com uma deficiência grave, eu digo que foi uma contingência da vida, eu entro em conflito com a ideia de que por que meu filho tem uma condição tão grave dessa e o seu filho é sadio? E por sinal, eu quis meu filho, você não quis o seu, como agravante. Isso vai nos ferindo a noção de fé e a relação nossa com Deus. Diz Albert Einstein que Deus não joga com dados. O universo não pode ser estabelecido
ao acaso. A palavra cosmos significa harmonia em grego. O cosmos não pode estar entregue ao acaso. Bom, aí nós entramos num conflito de convicções. A fé nos aponta para um lado e a razão nos aponta para outro. Com essas reflexões todas, começamos a refletir sobre a noção de Deus bom e justo, e olhamos para o mundo e vemos um mundo cheio de injustiça e iniquidade, e começamos a ter um conflito com a fé. A desconfiarmos que não existe uma justiça no universo e, consequentemente, não existe um Deus. E aí começamos a entrar em crise relacional com Deus. A quem o Espiritismo se dirige? Olha só que beleza, Revista Espírita, 1862, Allan Kardec. O Espiritismo, pois, não vem usurpar a religião. Ele não se impõe, nem vem forçar as consciências, quer dos católicos, quer dos protestantes ou dos judeus. Apresenta-se e diz: aceitai-me se me achais bom. Ele não se dirige àqueles a quem bastam as crenças católicas ou outras, mas àqueles aos quais elas não satisfazem completamente, ou que delas desertaram. Em vez de não crer mais em nada, ele, o Espiritismo, os leva a crer em alguma coisa, e crer com fervor. Olha, atenção aqui, gente. Isso é muito importante. A gente conhece o Espiritismo e fica encantado e quer converter a humanidade ao Espiritismo. Kardec diz: o Espiritismo não se dirige a todas as pessoas. Não. Se dirige a quem não crê em nada, ou aquele que acreditava e desertou da sua fé. É para esse que o Espiritismo se dirige. É para esse que se encontra em quem? Em crise, ó. Desertou e acreditava em Deus, nessa ilusão. Mas eu pensei, refleti e vi que isso não tem lógica. Se tivesse um Deus bom e justo, o mundo ia ser diferente. É para esses, em especial, que o Espiritismo se dirige. Porque se o indivíduo está na fé católica e está lá inteiro, satisfeito, fazendo bem, buscando fazer o melhor, ele está no melhor lugar para ele, não está não? Concordam? Se o indivíduo está na fé protestante, está fazendo bem, caridade, seguindo os exemplos de Jesus, não está em conflito de fé, ele está num lugar maravilhoso, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação, não é fora do Espiritismo não há salvação, não é mesmo? Então, aqueles que estão adaptados às suas crenças, e essas crenças os ajudam a serem seres humanos melhores, eles estão no lugar certo. Mas aquele que perdeu sua fé, aquele que está em crise ou que não crê em nada porque não acha uma explicação que o satisfaça, é para esse que o Espiritismo se dirige. E poderá fazer com que ele possa crer em alguma coisa e crer com fervor. No íntimo da vossa alma e da vossa consciência, dizei se para ele seria preferível serem ateus. Nossa, Kardec é brilhante, né, gente? Porque às vezes os religiosos de outras religiões sectárias condenam o Espiritismo. Mas é preciso refletir que o Espiritismo se dirige àqueles que não têm fé ou que desertaram da sua fé. E para esses é muito melhor crer em alguma coisa do que não crer em nada, ou melhor, do que crer no nada. E quando nós aprendemos com a Meimei que o maior sofrimento que existe é perder a fé em Deus e continuar vivendo. Porque você está exposto a todos os dramas sem encontrar um sentido para a vida. E o vazio existencial que isso gera é muito profundo, é muito intenso, é muito duro. Quais são as causas do sofrimento? Kardec vai nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade,
Logo, as vicissitudes, os reveses da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Se sofremos, há uma causa, porque Deus é justo. Então nós estamos aqui representando as nossas plantações, os nossos cultivos e as nossas colheitas. Jesus diz para nós, em Mateus capítulo 26, versículo 52, a cada um segundo as suas obras. A vida é um campo de cultivo. E nós colhemos o que nós cultivamos. Cultivar é diferente de plantar, viu gente? Plantar é uma coisa, cultivar é você plantar e manter, nutrir, cuidar. Porque a gente planta muita coisa, concorda? A gente planta simpatia e planta antipatia. A gente planta, né, gentileza e planta grosseria. Nós mesmos plantamos, não tem isso dentro da gente? Tem uma fábula indígena que uma índia dizia para o seu neto assim: dentro de mim, eu não sei se é indígena, mas me contaram que é, fica assim: dentro de mim tem dois lobos, um mau e um bom, e eles vivem lutando entre si. O neto ficou impressionado e falou assim: e quem que vai vencer, vó? Aquele que eu alimentar. Se nós cultivarmos, alimentarmos nosso lado bom, ele vai crescer. Mas se nós cultivarmos nosso lado menos bom, ele também vai crescer. É uma questão de cultivo. Então, Kardec vai nos dizer que de duas espécies são as causas das aflições. Então, a dor e o sofrimento têm causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Quais são as causas atuais? As causas que nós criamos hoje, na atual existência, para o nosso sofrimento. E as causas anteriores são causas que não têm sua origem na vida presente. Então o indivíduo está andando na rua com o smartphone, né? Respondendo mensagem, né? Atravessando rua. Acontece? Aí ele é atropelado, fratura uma perna. Aí ele pensa assim: gente, na outra vida eu já devo ter atropelado alguém, deve ser por isso que eu... Ou isso é fruto da distração e do descuido dele, dessa encarnação. Sofrimento de vida passada é assim: você está no canteiro central, esperando um carro se desgoverna e te pega no canteiro. Você não tinha o que fazer ali, e você saiu de casa para buscar sua avó. Eu estava com a melhor intenção. Causa que não tem razão na vida presente, só pode ter na vida passada. Então vamos ver isso com Kardec, ó. Causas atuais têm sua origem na vida presente, causas anteriores têm sua origem na vida passada. Causas atuais. Vê se você sofre por isso, gente, na vida presente. Pela imprevidência, falta de planejamento financeiro, sofre? Bem? Orgulho, isso nós já superamos. Ambição, falta de perseverança, gente. Indisciplina para o horário de levantar de manhã. Aperta aquele botão 10 minutos a mais, é isso? 40 minutos a mais, depois levanta, sai sem comer, né? Disputando o trânsito, ônibus, o que quer que seja, irritados, impacientes. Isso é o nosso dia a dia ou não? Ou quem não planeja dormir mais cedo, mas fica na televisão ali com uma preguiça enorme para ir para a cama e fica ali mudando, né? E hoje tem tanto canal que, né? Fica na esperança de depois de ter corrido todos, já ter começando alguma coisa melhor lá na frente. Você fica um tempão, vai deitar na cama, a primeira coisa que você pensa, 2 da manhã, eu devia ter vindo mais cedo. Vocês já pensaram isso? Agora, incrível que isso se repete com uma frequência, não é? Indisciplina, falta de limite
nos nossos desejos, na nossa alimentação, né, gente? Mal proceder. Olha, isso aqui é uma fonte de imensa quantidade de sofrimentos do dia de hoje, da atual existência. Não tem nada a ver com o nosso passado, necessariamente. Tem a ver, mas não como causa de agora. Essa causa de agora tem a ver com a nossa repetição de atitudes infelizes de novo agora. Como percebemos, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. É por isso que quando nós vamos fazer uma terapia, e se ela for bem conduzida, nós vamos descobrir que o destino da nossa vida está na mão de quem? Da gente. Isso é bom, mas é ruim, né? É bom porque você pode dirigir sua vida, mas é ruim que você não põe a culpa em ninguém mais. Não é? Mas em vez de reconhecê-lo, nós somos o causador dos nossos próprios infortúnios, achamos menos humilhante para a nossa vaidade acusar a sorte a Deus, ao invés de percebermos que nós somos, numa grande maioria dos nossos sofrimentos, responsáveis por eles, na atual existência. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi demonstrou que 83% das pessoas acreditam que passarão a eternidade no paraíso e 15% que chegarão lá após uma breve passagem pelo purgatório. A nossa autocrítica é show, né? Causas anteriores às aflições. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 52. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Essa frase de Jesus, pegada assim, pode gerar muita indignação em muita gente. É por isso que Kardec disse lá no começo do nosso estudo, que se nós não tivermos noção da vida futura, os ensinos de Jesus passam a ser sem piso. Por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente muitas vezes fala isso. Vocês já ouviram falar de alguém que possa ter esfaqueado algumas pessoas e morrido aos 90? Acontece? Acontece ou não acontece, gente? Acontece. Que história é essa de quem com ferro fere, com ferro será ferido? Embainha a tua espada. Quem quer a espada? Lança a mão dela, morre por ela. O cara mata alguém, morre aos 90. Dormindo. Alguém falaria assim: olha só esse Jesus, gente. Entendem? O cara matou, todo mundo sabia, morreu aqui aos 90. O máximo que aconteceu foi espetar o dedo na agulha quando estava costurando a calça dele, no máximo. Como é que fica a noção de sofrimento e dor se nós não tivermos perspectiva de vida futura? Então é preciso a gente ter essa noção para começarmos a compreender o Evangelho e Jesus melhor. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Assim se explicam pela pluralidade das existências as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus nesse planeta. Então é aquela situação difícil do indivíduo que mata alguém, esfaqueia alguém e morre aos 90. Numa outra existência, ele reencarna, é trabalhador, é honesto, quer se renovar, é jovem, 25 anos de idade, vai ao trabalho de ônibus e por causa de um tênis ele é esfaqueado e ele morre. E nós falamos assim: onde está Deus e a sua justiça? E realmente é para questionar, se nós não imaginarmos que esse filho maravilhoso tem uma história espiritual, entende ou não? E que as palavras de Jesus, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido, isso só vai ter sentido quando a gente une as existências.
as múltiplas vidas. Aí nós vamos começar a compreender o que Jesus queria dizer. E aí nós vamos perceber que aquele sofrimento tem uma história, ele não é um acaso. Deus não está distraído, pelo contrário, está dando a essa alma a chance de crescimento e renovação. Há um porquê da dor. O porquê sempre se refere ao passado, mas há um para quê. Para que nos tornemos seres humanos melhores. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Nós temos uma história espiritual de várias encarnações. Nós somos, como diz no livro Entre a Terra e o Céu, herdeiros de nós mesmos, segundo o ministro Clarencio. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Há um provérbio chinês muito bonito que diz assim: semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. É um processo de semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Bom, não tem parte feliz dessa história, não, só notícia difícil. A parte feliz é de que, como diz Chico Xavier, nós não podemos fazer um novo passado, mas podemos fazer um futuro novo, ou coisa parecida que ele diz, não é isso? A noção de que nós podemos modificar nossa semeadura agora. E com isso começarmos a aspirar uma colheita futura diferente. É assim que Deus faz com a gente. Se você tem um filho, ele vai, pega umas sementes de cactos e planta o cactus. Aí você fala assim, tadinho, ele está achando que é laranja. Ele vai deitar, você tira as sementes de cactus, põe de laranja, tampa ali, e daqui a uns anos ele colhe laranja, que semente maravilhosa, docinha. Ele vai continuar reproduzindo a mesma semeadura. É necessário que ele colhe o quê? Cactos. Para que colhendo o cactus ele possa rever suas sementes. Então é preciso que a gente colha consequências dos nossos atos. Não é para a gente sofrer, é para a gente amadurecer. É para a gente despertar, é para a gente crescer. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, não sofrer hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. Agora, olha, atenção. Apóstolo Paulo: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Percebe que a interpretação bíblica ela vai ganhando força quando ela tem várias bases que sustentam a mesma ideia. Vimos com Jesus, vimos com Paulo. Mas aí surgem novos questionamentos. Mas nós não aprenderemos que o amor, que o amor de Deus é incondicional? Cadê o amor de Deus aí nessa história toda? Ele não aprendeu isso? Falou de justiça, 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 semeia, colhe e deu. Ué, cadê? A gente não aprendeu isso? Que Deus é infinitamente bom e infinitamente justo? Cadê o infinitamente bom aí dessa história?
Então, uma coisa muito importante é a ideia de mérito e amor. Olha o que Paulo fala em Efésios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Atenção. Atenção nesse ponto aqui, que isso é muito importante. O amor de Deus por nós não depende de nossas atitudes, de nossas obras. Como é que é? O amor de Deus não depende do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Não depende. Ele é de graça. Por isso que ele chama graça. O amor de Deus não depende dos nossos méritos. Vamos buscar um exemplo próximo. Uma mãe tem 2 filhos, ama os 2 filhos, cuida dos 2 filhos. Um dos filhos aproveita as oportunidades de estudo, se encaminha para a vida e passa a ser um trabalhador assalariado. O outro filho não aproveita as oportunidades de estudo, abandona aquelas chances de crescimento e amadurecimento, se envolve na criminalidade, comete crimes e é preso. Vou perguntar para vocês, quem que ela ama mais? Ela deixou de amar o mal, é isso? É isso que a história das visitas aos presídios mostra? Não. Mostram mães que vão semanalmente visitar seus filhos, anos. E elas dizem assim, por que você vem aqui? Eu amo demais meu filho. Mas o bom não é estar em casa, eu amo os 2. Mas o que ele fez não importa. Eu o amo independentemente do que ele fez. Se o amor de mãe é capaz disso, imaginemos o amor de Deus. A nossa relação com Deus não é uma relação de mérito e demérito, não é. Deus ama todos da mesma maneira. Gente, isso não é fácil de entrar na nossa cabeça, não. Quando a gente está numa reunião de desobsessão mediúnica, é recolhido um espírito comprometido com vários crimes, e quando ele é auxiliado, ele começa a falar assim, eu não mereço, e para mim não tem perdão, Deus jamais vai me perdoar. E aí ele vai despertar, e vai ver que a mãe dele, o pai dele, e às vezes até a vítima dele estão ali patrocinando os seus resgates dos umbrais, não é? Ele fica dizendo, eu não mereço, ele fica espantado com a dimensão do amor, com o poder desse amor. É isso que converte as almas. É essa força que transforma. O apóstolo Paulo está falando isso por quê? Porque ele era assassino. Ou não? Ele não era assassino de cristãos? E Jesus não aparece para ele em pessoa nas portas de Damasco? Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o apóstolo Paulo vai escrever desse amor que vem buscá-lo, ele é um criminoso. E aí ele vai começar a falar desse o quê? Desse aspecto da misericórdia, do amor infinito de Deus. Bom, estamos falando de justiça e estamos falando de amor, certo? Mas onde vai parar essa história então? Eu já disse que ele é imerecido, esse amor é gratuito e é de graça. O amor de Deus é semelhante a um pai que ama todos os seus filhos. Vocês já viram mesa de vó no dia de domingo? Já viram? A mesa está lá posta. Ela fica enrolando para pôr a mesa até o último filho chegar. Vocês já viram isso, não? Já viram? Porque o preenchimento do coração dela é pleno quando
todos estão ali. E tem sempre nunca somos nós, nenhum de nós, mas tem sempre aqueles que atrasam, não é? Todos ficam ansiosos, não, cara, se come uma coisinha que outra ali, vai rolando até que aquele chegue e ela bota na mesa. Há um desejo divino que todas as almas façam parte do banquete da felicidade. E é uma busca divina de que o homem possa despertar para esse amor, se engrandecer. Então é bonito ver, já comentamos com alguns amigos, a respeito de um texto escrito pelo Rabino Abraham Joshua Heschel, que vai escrever um texto dizendo uma visão muito diferente da visão nossa. A nossa visão é assim: o homem procurando a Deus, o homem tentando alcançar a Deus. E Heschel vai dizer assim, não, o título do seu livro é Deus em Busca dos Homens. E vai começar a estabelecer noções claras de que Deus se movimenta para que todos os homens possam despertar. Olha que lindo. Então, quando Jesus vai dizer assim que Ele é o pastor, o bom pastor, e não vai descansar enquanto todas as ovelhas venham para o aprisco dele, está dizendo do esforço divino de que todas as almas possam despertar. Quando Jesus fala que o Pai faz o sol nascer sobre justos e injustos, e a chuva cair sobre justos e injustos, Ele não está falando de uma relação de mérito. Todo mundo está coberto pelo amor de Deus. Todos nós, maus ou bons. Mas e o mérito? Né? A gente já começou a ficar incomodado. Mas peraí, então para que eu estou fazendo tanta força que já que o amor vem de graça? E o mérito, gente? Nós estamos aqui na casa espírita fazendo força, campanha do quilo, sopa, passe, entendeu, fraterno? E aí? E aí, gente? Olha, o mérito proveniente das obras não é o que define o amor de um pai perfeito pelos seus filhos. Mas então, como um pai lida com os comportamentos e atitudes distintas de seus filhos amados? Ó, tá bom, então eu já entendi. O pai ama os filhos da mesma maneira, bons ou maus. Mas então como é que ele vai resolver a relação dele com o filho que comporta bem e com o filho que comporta mal? Ele ama os dois, mas ele vai tratar igual? Trata, gente. Hein? Ele ama do mesmo jeito, mas o tratamento tem que ser o quê? Adequado para a necessidade de cada um. Então Deus educa os seus filhos. É isso. Olha só o que fala em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha que lindo isso. Deus ama os seus filhos da mesma maneira, mas aquele que se desvia num comportamento inadequado, Deus o corrige, não o pune, o corrige, porque Ele ama esse filho e quer que essa correção ajude esse filho a se redirecionar para um caminho de felicidade. A educação é uma expressão de amor. Ela é uma expressão de amor. Às vezes um não é a melhor coisa que você pode dar para um filho, não é? É a vitamina M. Não. Faz crescer forte e preparado para as frustrações da vida, não é isso? Então o não é muito importante. Mas para quem ouve o não, você não me ama, você ama meu irmão, não é isso? A gente entra num processo de quê? Olhar para fora, nunca olharmos para dentro. A lei, atenção nisso, gente.
A lei de causa e efeito é um instrumento pedagógico erguido pelo amor divino. Gente, esse é um ponto fundamental do nosso estudo. Tudo isso que nós estamos conversando caminha para esse entendimento. A ideia de que a lei de causa e efeito não é um recurso de é a vingança do espírita. Fez o mal? Espera pouco, você vai ver o que é bom para tosse. Entenderam ou não? Que a gente já está sabendo que violência não é bom, mas a gente confia na lei de causa e efeito. Espera que você vai ver. Eu não vou vingar não, mas né? Não. A lei de causa e efeito não vem com o objetivo de vingança, nem de fazer sofrer. Ela é uma expressão do amor de Deus, da pedagogia divina para cada alma. Então, muitas vezes as nossas plantações, elas podem produzir espinhos, e é preciso que eu tenha contato com o que eu planto. Não é para eu sofrer, é para eu rever minha plantação. Então tem um caso, um amigo meu me contou, mas esse caso se repete de várias maneiras. Ele tinha um colega no interior, jovem, saindo de noite, e começaram a bater um racha de carro assim numa rua principal de uma cidade do interior, e a polícia chegou e prendeu um dos rapazes que era filho do juiz da cidade. Já foi sendo preso e falou assim: olha, você sabe, você me conhece, sou filho de fulano, vou ligar para ele, vou resolver isso aqui de uma maneira civilizada. O policial rapidamente reconheceu, se preocupou, ligou para o pai falou assim: o quê? Pode deixar ele aí. Deixa ele aí, porque amanhã nós vamos acionar os meios legais e vamos resolver. Esse filho, quando ele ouviu do policial, mas ele ficou como, vocês acham, gente? Ele ficou numa revolta. Como é que meu pai faz isso comigo? Como é que pode? Ele achou que era mentira. Depois viu a confirmação, porque no dia seguinte o pai chegou: me tira daqui. Não tira você. Agora eu vou ter que lançar na mão de todos os recursos legais para você sair. O que vocês acham desse pai, gente? Tá certo? Mas ele tá querendo punir o filho? Tá, gente? Ele quer que o filho entre em contato com as suas escolhas, para que ele possa revê-las agora. Agora, ele vai contratar um advogado. Não vai ser o filho que vai pagar, vai ser o pai, certo? Para tirar o filho dali. Vai dar o apoio psicológico para o filho, o suporte dele, mas sem ferir a sua ética de juiz. Esse rapaz é amigo nosso. Ele diz hoje, uns 30 e tantos anos, assim: aquele foi para mim o dia mais importante da minha vida. Lógico, 20 anos depois. Entendem? Se esse é um juiz, um bom pai, imagina o nosso pai, Deus. O problema é que nem sempre nós vamos ter essa clareza agora. É para isso que a fé serve. Eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não entendo porque eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus é bom e é justo, e que tudo que me acontece tem um propósito de me fazer um ser humano melhor. Olha que vacina contra a revolta. Não é? Eu já estou com uma relação com o sofrimento completamente diferente do que eu tinha antes. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Que a gente às vezes vê alguns religiosos falando assim: nossa, esse negócio de espiritismo é horrível, o negócio de pagar, reencarnar, não estou querendo isso não.
trabalheira sem fim. Mas qual é a opção disso? Teológica? É você você errou? Sim. É um erro grave, gravíssimo. Bom, você vai ter a chance em outras existências de reparar esse erro e se renovar. Ah, canseira, então tá. A opção que se dá aí é o inferno para sempre. O que você acha? Porque a opção teológica do entendimento de muitos é o inferno, ou seja, é um sofrimento irrevogável para sempre, que fere a noção de que Deus é bom e justo. Como pode existir um inferno, um sofrimento eterno? Que pai dorme tranquilo com o filho sofrendo eternamente? E existe uma proporcionalidade na justiça entre o ato criminoso e a repreensão. O cara cometeu um crime durante 80 anos da vida dele fazendo coisa errada. Pena, infinito de sofrimento. Mas pera, que desproporção que é essa? Então essa ideia do inferno é uma ideia que fere a consciência de um Deus bom e justo. Mas a ideia da lei de causa e efeito nos traz a noção de uma justiça, mas de um amor infinitos, que nos aproximam de Deus. Não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Oh, que interessante. Quer dizer então que você falou que quem está sofrendo é que tem coisa no passado que errou? Aí vamos ouvir aqui, ó, Kardec. Não vamos acreditar que todo o sofrimento tem uma falta por trás dele. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. São provas que ele escolhe para ele. Eu quero nessa próxima existência reencarnar e adoecer e ficar paralítico. Eu não preciso dessa experiência, mas eu escolho passar por ela para desenvolver com essa experiência minha persistência, minha força de vontade, minha disposição. Eu posso desenvolver isso com essa prova? Os Jogos Paralímpicos estão aí para impactar a gente com a força de vontade, com a coragem inspiradora daqueles atletas, concorda ou não? Então o Espírito pode não ter erros no passado e escolher esse tipo de vivência. Então ele vai sofrer uma experiência sem ter relação com faltas do passado. É uma escolha dele para crescer e amadurecer. São as provas que a gente às vezes escolhe. Outros têm um propósito maior de promover a evolução coletiva. Eu quero sofrer uma experiência de paralisia das pernas, reencarnar e quero me tornar uma pessoa que seja um exemplo para a coletividade da força de vontade, da boa vontade, da motivação. Entendem? Então vai ser um cara que tem uma paralisia e é um dos que promove a ideia de Jogos Paralímpicos. Se engaja nisso e faz isso um dia ser realidade no mundo inteiro, sendo inspiração para todos. Ou seja, aquela prova não é só para ele um sofrimento, mas é um meio de sensibilizar a coletividade, vira uma missão.